Feitiçaria, maldição imposta a você por outra pessoa. Eu vou relatar agora um caso que esse aconteceu comigo e eu sofri por 30 anos. Esse é um caso real. Eu não preciso censurar, não preciso ocultar o nome das pessoas, porque foi comigo. E eu vi na realidade, eu vi no real. Bom, como alguns de vocês já me conhecem, eu não trabalhava com terapia alguns anos atrás. Eu tinha outras profissões. Faz em torno de 5 anos que eu venho me dedicando a treinamentos, a terapias, a treinar pessoas, a treinar mentes, a curar feridas emocionais e vem utilizando diversas técnicas para isso, como hipnoterapia, ayahuasca, constelação familiar, radiestesia, barra de axis e entre outros métodos que eu trabalho. Tem treinamento online. Bom, o que acontece é que eu tinha uma dor crônica no nervo ciático, uma hernia de disco. Eu tinha ressonância magnética, onde constatava que eu precisava de cirurgia. Eu tive cirurgia marcada. O médico passou toda a relação dos exames de sangue. Eu fiz os exames de sangue. Eu estava pronto para ir para a cirurgia, mas alguma coisa me falava no meu ouvido: não faz, não faz, não faz. Por quê? Porque se eu fizesse a cirurgia, a minha qualidade de vida ia reduzir muito. Eu não sou uma pessoa parada que fica só tomando chimarrão e olhando TV, olhando novela. Não, eu gosto de praticar esporte, gosto de jogar bola, gosto de correr, gosto de ir pra praia e correr na praia. Então tudo isso, toda essa qualidade de vida que para mim é importante, eu iria perder com a cirurgia. Porque eu ia ficar com a coluna sem dor e travada. Fui pesquisar na internet e percebi que muitas pessoas, um percentual muito grande, mesmo após a cirurgia, continuava com dor, piorava a dor ou tinha que fazer manutenção, fazer uma nova cirurgia. Então eu pensei, poxa, não é garantido que eu vou ficar bom, ainda por cima tem risco de piorar. E a cirurgia era remover, né? Remover a cartilagem que é natural que nós temos e colocar uma borrachinha e parafusos. Não quero isso, vou procurar tratamento. Por causa disso, eu comecei a estudar. A dor me levou para a luz, né? Comecei a estudar, eu já era espírita, frequentava casa espírita, trabalhei em casa espírita como médium e como trabalhador da casa. Então já tenho um ambiente de saber que é possível se curar pelas mãos, é possível curar com cirurgia espiritual. Participei de várias cirurgias espiritual, onde a dor às vezes reduzia a 80%, mas voltava de novo, voltava. Parecia que eu nunca tinha a cura 100%. Aliás, eu nunca tive a cura 100%. O máximo que eu conseguia em cirurgia espiritual era amenizar a dor. Teve momentos que eu até achava, ó, tô curado. Dava 3 dias depois, voltava tudo de novo, ia ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu tinha dor para levantar da cama de manhã. Eu tinha dor para sentar, dor para levantar quando estava sentado, dor para levantar quando estava deitado. Eu tinha dor para fazer exercício, dor para correr, não tinha como jogar bola. Muitas vezes eu ia jogar bola, a dor estava mais fraca, eu ia jogar bola, não colocar o tênis travava minhas costas. Vou colocar o tênis. Às vezes o time estava contadinho, 6 para cada lado, e eu chegava lá, ó, não consigo mexer. Eu ia para carro carregado. Teve uma vez até que foi muito constrangedor. Eu estava jogando bola e travou a coluna. Eu tive que ir carregado. Uma pessoa em cada braço me levou para o carro. Me levou pro carro para ir para casa. Eu não conseguia nem caminhar. Então a minha vida sempre foi assim, por 30 anos. Mas nos últimos 5 anos para cá, eu comecei a estudei física quântica, estudei constelação, psicanálise e fui me aperfeiçoando. Descobri a ayahuasca. Aí tomei a ayahuasca diversas vezes e nunca tinha verbalizado. Nunca tinha verbalizado para curar. Eu sempre pedia para mim a curar o meu ciático, mas em pensamento. Nunca verbalizei. Eu nunca verbalizei. Aí, no meu trabalho aqui de radiestesia, eu percebi que eu tinha uma magia. Eu constatei que eu tinha um feitiço, uma feitiçaria contra mim. Alguém, há 30 anos atrás, fez uma magia paga, uma magia de sangue, para me prejudicar. Era uma magia de amor, né? Ou se eu voltasse para ela, eu ficava bom. Se eu resistisse, eu tinha que ficar doente, travar minha vida, problemas financeiros. Então, eu ganhava dinheiro, mas sempre tinha alguma coisa acontecendo. Eu ganhava dinheiro e dava um prejuízo. Então, sempre foi altos e baixos, altos e baixos. Yin Yang. Nunca tinha uma constância no alto. Isso porque eu estava resistindo. Eu não voltei. Prejudicava até no casamento. Brigas de família, brigas de casal, tudo por causa da magia. Por várias vezes me afastava até da esposa. Tudo por causa da magia. Aí eu comecei a estudar, aprendi a visualizar, entender como identificar a magia. Fiz constelação familiar, eu como cliente, eu me autoconstelei também, eu fiz constelação espiritual, que é uma técnica que eu utilizo, tudo eu fui fazendo. Aí eu recebi a orientação, toma ayahuasca e verbaliza a tua dor. Por que que eu tive que verbalizar? Porque tem seres que estão com a gente, eles não têm capacidade de escutar teu pensamento. Então, eu tomava a ayahuasca e eu vivia uma experiência que normalmente era um aprendizado, algo que eu aprendo para utilizar no meu trabalho. Então, durante esse processo, eu vivenciei várias situações na ayahuasca, como uma mágoa do peito que eu removi, que eu já falei em alguns vídeos. Mas o que eu quero relatar é que na última vez que eu tomei ayahuasca, em torno de 2 meses atrás, eu verbalizei. Eu só peço uma coisa nessa cerimônia de ayahuasca, que cure meu nervo ciático, cure minha hernia de disco. Se é possível curar, eu peço ser agraciado.
Eu verbalizei todos os mentores, solicitei uma equipe de cirurgia, solicitei se tiver alguém que trabalha com magia que venha para quebrar essa magia, para remover esse feitiço. Tudo eu verbalizei. Eu não pensei, diferente das outras vezes que eu pensava. Eu verbalizei. Verbalizando, outras duas situações também aconteceram na ayahuasca, que uma eu conto mais para frente, tá? Também era um tipo de magia. Essa magia que eu tinha, ela estava concentrada então da minha cintura para baixo. Às vezes ela subia essa energia pela coluna, atacava até aqui em cima na cervical, cara. Toda a tua parte da coluna é afetada por essa magia, tá? Quando eu tomei a ayahuasca, eu tive lá uns processos normal, beleza? Chegou um momento em que foi trabalhada para remover essa magia. Ah, antes de contar sobre a magia, eu cheguei aí num profissional de dessas religiões que fazem magias. Eu estava muito desesperado. Quando eu constatei que eu tinha magia, eu pensei, vou num profissional, alguém que sabe quebrar isso, que sabe remover. Quando eu fui lá, ele me cobrou em torno de 2 ou 3 mil reais. Não vou falar o valor exato, mas foi entre isso. Ele me cobrou esse valor e ele falou que ele precisava matar um galo e eu precisava ficar lá, deitado lá, por 3 a 4 horas, que ele ia fazer uma magia para desfazer essa magia. E ele ia sacrificar um galo. E, poxa, eu sou totalmente contra maus tratos animais. Até porque, trabalhando com a espiritualidade, conversando, a gente já recebeu a orientação do que traz pra gente a maldição que vira a tua vida se você maltratar animal. Tanto ter passarinho preso na gaiola, amaldiçoa a tua vida. Cachorro preso, amaldiçoa a tua vida. Cachorro com sede, no sol, tudo. Gatos. Gato, tudo bem, o pessoal cria solto, né? Mas pessoas que pegam um gato e dão um chute no gato, dão veneno para gato, pra matar os bichinhos. Todo mau trato animal traz maldição para tua vida. Todos. A gente já conversou com espíritos no astral. Eu já saí do corpo, eu e minha esposa, os dois já fizemos vários trabalhos. A gente recebeu toda a orientação de espíritos que trabalham com animais. Eles mostraram, inclusive, uma vez a gente foi contratado para fazer uma limpeza, fazer um ritual de prosperidade para um grupo de pessoas, e um deles a gente não conseguiu fazer porque tinha um cachorro preso no sol, na porta da casa, com a tigela de água seca, a corrente desse tamanho assim, a gente visualizamos o cachorro branco preso, uma corrente desse tamanho, e o cachorro estava sofrendo. O sofrimento do cachorro, a tristeza dele constante, dia e noite preso, a tristeza dele contaminava toda a casa. A gente não conseguiu fazer ativar a prosperidade naquela casa por causa do cachorro. Nos foi explicado, nos foi ensinado várias vezes a maldição que recai sobre a tua vida ou sobre a sua família por ter animais maltratados. Se você tem um passarinho e ele fica preso na gaiola, reveja. Às vezes você tem um filho depressivo, às vezes você tem traições na família por causa disso aí. É por causa do animal que está preso. Reveja os seus conceitos. Não estou falando isso para assustar, nem inventando coisas. Isso é realmente o que acontece. A gente viu já, a gente já saiu do corpo conversando com pessoas que trabalham com energia. Nosso trabalho aqui no nosso espaço é trabalhar energia, transmutação de energia. E a transmutação de energia, ela é muito séria, porque eu posso até remover aquela energia lixo do corpo da pessoa. Eu utilizo o reiki para remover, radiestesia, constelação familiar também remove. Eu posso até remover aquela energia lixo da pessoa, mas não é nem questão de ser merecedora. A gente não julga se é merecedor ou não, mas se ela tem um animal com maus tratos em casa, aliás, utiliza outra palavra, um animal que não é feliz, um animal que é triste. O que é um animal triste? É um animal que não é feliz. Analisa o seu bichinho se ele é feliz. Você olhar um passarinho dentro da gaiola e achar que ele está feliz, se põe no lugar dele. Se você tem aquele passarinho que não tem como soltar porque ele vai morrer de fome, compre uma gaiola maior, compre os brinquedinhos. Poxa, eu já vi calopsita, que é um bicho grande, dentro de uma gaiola pequenininha assim, sofrendo ali dentro. A morte para ele é um livramento. Mas a pessoa, por ego, fica mantendo o bicho preso e acha que o que eu estou falando é bobagem. Mas está lá com a família doente, com desgraça familiar e não consegue enxergar. É como se fosse um cavalo, só enxerga para frente. Chega para frente. Quando esse profissional de magia, eu não quero revelar o nome nem a religião, tá? Esse profissional me deu a opção. A gente mata o bichinho, a gente sacrifica, me deu a opção de sacrificar um galo e faz uma magia com o sangue dele para quebrar a magia. Eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu não quero matar animal. Qual é a outra opção? Ele falou, então, tu não vai conseguir, porque aqui eu só trabalho matando animais. Aí ele diz o seguinte, ó, talvez, não sei se ele falou a verdade ou ele quis só meu dinheiro. Ele falou assim, ó, até posso fazer sem matar animal, mas custa o dobro do valor e não tem garantia que vai funcionar. Ah, porque magia com sangue tem que ser quebrada com sangue. Aí eu peguei e falei, tudo bem, vou pensar, fui embora, nunca mais voltei lá. Eu fiquei muito abatido,
porque eu não quero ter que matar um animal para me livrar de uma dor. Até porque a dor tem minha responsabilidade. O feitiço só pega na gente se a gente abrir a porta, se a gente abrir nossa alma. Então 50% foi minha culpa. A pessoa fez a magia, mas 50% foi minha culpa. Eu estava disponível a receber essa magia. Nem adianta a gente dizer assim, ah, eu não acredito nisso, tu não vai pegar. Pega sim, pega sim. Porque como é que tu abre o teu campo para receber magia? Se embriagando, traindo, brigando com mãe ou pai, porque desonrar mãe e pai abre o teu campo áurico, brigando com ex, amaldiçoando o ex, tipo, tu nunca vai dar certo com ninguém, tu nunca vai encontrar um homem que nem eu, tu nunca vai encontrar uma mulher que nem eu, e tu arruma uma mulher que só vai te encher de guampa, isso é amaldiçoar a pessoa. Então tu tá abrindo a tua alma, tu tá abrindo uma portinha, porque não é um ato de amor, é um ato de raiva. Raiva, a alma é um ser puro, é a imagem de Deus. Quando tu tem um ato de ódio, tu tá abrindo a tua essência. Tá deixando de ser o ser puro, tá se tornando ego. O ego tá assumindo o controle. Então, a parte cera, a parte da fagulha divina, ela está se apagando, dando lugar ao ego. Abre a portinha e aí alguém faz uma magia para você e pega. Se embriagar, se drogar, álcool, maconha, cocaína e remédios. Remédios que tiram os seus sentidos, como remédios para dormir, remédios para depressão, ansiedade, remédios para controle de pânico, para pessoas que se dopam com remédios. Também derruba a barreira de proteção e o feitiço pega, tá? Então tem várias formas. Mentir também, mentir, tem gente que mente em excesso, também derruba a tua barreira de proteção e o feitiço pega. Então, não julgando, mas a gente sempre quando a gente é vítima de magia é porque a gente abriu a portinha. É tipo um vampiro naqueles filmes. O vampiro não entra na casa sem ser convidado. Você abre a porta, se você não convidar, ele não entra. Então você convidou, o vampiro entrou, agora o vampiro pode fazer o estrago. Exatamente assim. Tu abriu a portinha, convidou para entrar, a magia tá feita. Ela pegou em você. Durante a tua vida, você vai ter crises. Por quê? Porque é momentos que você tem gatilhos. Como momentos que a gente fica com um problema financeiro, aí abaixa a vibração, o feitiço fica mais forte. Momentos em que a gente trai o parceiro, trai a parceira. Momentos em que a gente briga com os pais, que a gente cai num copo de cachaça. Tudo vai alimentando o feitiço, entendeu? E esse meu feitiço, segundo ele, foi feito com sangue, matando um galo. Então, toda vez que eu me alimentava de frango, segundo ele, eu estava alimentando o feitiço. Então, imagina eu que não como carne, só como frango e peixe. Então, pior ainda, né? Estava alimentando mais ainda. O que eu falei? Vou ficar com essa dor para sempre, mas eu não vou matar um bichinho. Não vou me aliar às trevas para me livrar de um feitiço das trevas. Não vou vender minha alma, não vou vender minha alma às trevas, fazendo uma aliança com as trevas para poder quebrar um feitiço. Vou aguentar essa dor. É minha responsabilidade. Mas eu vou tentar o plano B. Eu vou tentar por força minha, por um ato de perdão, perdoando a pessoa, devolvendo orações boas para ela e vou utilizar a ayahuasca para quebrar. Utilizei na radiestesia, gráficos anti-magia, fiz procedimentos, protocolo anti-magia. E aí, fazendo isso, me veio a ideia, veio na cabeça. Toma ayahuasca, mas verbaliza. Eu acredito que alguém falou no meu ouvido. Que eu estava dormindo de manhã, acordei, senti a dor na lombar para levantar e escutei no ouvido. Toma ayahuasca e verbaliza o teu pedido. E eu levantei e falei para a mulher, ó, tem que tomar ayahuasca. Me preparei para tomar ayahuasca 3 dias depois, que a gente tem um preparo prévio, né? Tem que mudar a tua alimentação, não pode comer nada de carne. Quanto menos tu infringir as regras da ayahuasca, mais tranquila é a tua sessão. Comeu carne, qualquer tipo de carne, vai ter uma sessão mais sofrida, tá bom? Então existe um protocolo para ayahuasca. Então fiquei 3 dias me preparando, tomei ayahuasca, verbalizei, como eu te falei antes, verbalizei, solicito a proteção espiritual de São Miguel e solicito a vinda de espíritos que são especialistas em quebra de magia, cirurgia espiritual, para curar meu ciático. Se eu for merecedor, se for a minha vez, eu estou disposto, eu permito que me cure. Olha bem a palavra que eu utilizei. Eu permito que remova esse feitiço, eu permito que cure meu nervo ciático, eu permito que remova qualquer maldição que a mim foi imposta. Eu verbalizei, eu não pensei. Diferente das outras vezes que eu só pensava. Verbalizei. Tomei a ayahuasca. Em torno de 40 minutos depois, 1 hora, tomei a segunda dose. Quando eu tomei a segunda dose, foi assim, ó, parecia que eu estava morrendo de tanta coisa saindo dentro de mim. Eu
Eu visualizei que a ayahuasca ela amplia os sentidos, então às vezes tu consegue enxergar o mundo espiritual. Então eu enxerguei no mundo espiritual uma cigana dançando na minha frente, com um vestido grande, dançando, e outras na volta dançando. Mas uma bem na minha frente, com um vestido vermelho e preto, dançando. Eu chegava cigano, dançando, com aqueles negócios nas mãos, fazendo assim, tocando uns instrumentos musicais. Eu escutava uma música que eles cantavam, que era de Saravá. Eu escutava essa música, é alguma coisa quebrando de Saravá. Saravá é uma melodia sobre, com Saravá. Falava muito de Saravá. Na hora eu sabia até cantar a música, agora eu não me lembro a letra. Mas na hora eu sabia até cantar a música. Era muito forte na cabeça a música. Tinha a música da Ayahuasca tocando, mas o que me chamou a atenção foi essa música do Saravá que eles tocavam. Tinha muitas pessoas, em torno de umas 10 pessoas. Ficava dançando em volta de mim e essa cigana na minha frente, dançando e mexendo com as mãos. O que ela faz? Ela tá movimentando energia. E começava a puxar energia de mim. Nesse momento veio no meu ouvido aqui uma entidade, que eu não sei quem é. Não sei se é um mentor, não sei se é um anjo, não sei se é Deus. Eu sempre falo que é ayahuasca, tá? Porque era uma voz de mulher e ela falava assim pra mim: quer remover essa magia? Quer remover esse feitiço? Eu quero. Não aqui no meu plano. No plano físico, eu estava, se eu não me engano, deitado de lado. Lá eu estava assim, estava sentado assim. O meu corpo estava deitado, mas mas o meu espírito estava sentado. Sentado meio assim, ó, meio mal assim, sabe? Meio mal. Aí ela falou aqui no meu ouvido: você quer remover essa magia? Quero. Você está pronto? Estou pronto. Vai doer. Tu vai aguentar? Vamos. Você tem que ser forte, porque vai doer. Eu vou. Eu aguento essa dor por 30 anos. Se você vai remover isso de mim agora, eu aguento qualquer coisa. Então vamos começar. E ela começou a puxar. E a cigana dançando começou a puxar. Ela fazia com as mãos assim, começou a puxar. Comecei a sentir um negócio dentro do meu corpo, assim, ó, no meu corpo físico e espiritual, ao mesmo tempo. O interessante, né, na ayahuasca, nem todo mundo, tá? Esse relato que eu tô falando, nem todo mundo não vai tomar ayahuasca pensando que vai acontecer isso contigo, tá? Porque eu já tomei ayahuasca nos últimos anos, eu acho que umas 60, 80 vezes, não sei, umas 60 vezes. 50, 60 vezes. E eu tomo, eu sou preparado para esse trabalho aqui. Então, o meu mentor de ayahuasca é um mentor que me coloca em estudo. A gente estuda, eu vejo a constelação como é que funciona. Tipo, já as pessoas que tomam ayahuasca, elas estão ali para cura individual, para se curar, para encontrar respostas, para curar vícios. Eu não tenho vícios, né? Então, a minha sessão da ayahuasca é para estudo. E isso para mim não deixa de ser estudo, porque eu aprendi muita coisa ali, entendeu? Então, eu sou um objeto de estudo de mim mesmo. Tu sabe quando é real, quando não é real. Tu sabe quando é um sonho, quando tu tá fora do corpo. Quando a gente tá fora do corpo, a gente sente os dois corpos. A gente sente o corpo físico e o corpo espiritual ao mesmo tempo. Então eu sabia que eu estava aqui sentado, olhando elas dançar, sentindo a presença das pessoas, eu olhava o vulto deles passando e eu olhava a cigana nitidamente, com o vestido preto, aliás, um vestido vermelho com listas pretas. E a entidade do meu lado. E ao mesmo tempo eu sentia o meu corpo agonizando ali, com vontade de vomitar. Toda aquela energia foi saindo de dentro de mim. Lá dos pés, passou pelo intestino, pra agir. Parece que foi Parece que as minhas tripas estavam sendo arrancadas. Assim. Parece que tava uma parte dentro de mim tinha dado um giro assim, começou a puxar e começou a subir. E aí eu já sabia até o momento que ia sair pela boca. E o meu espírito lá aguenta e tá doendo, aguenta, tá muito forte. Eu não sei se eu vou aguentar, aguenta, mas já vai acabar. E eu fiquei, tá, você quer desistir? Não, não quero desistir, não quero desistir. Vai, vai, continua, continua. E saiu. Aí eu tava deitado, só levantei o corpo assim, peguei um balde e comecei a vomitar. Com os olhos fechados, eu consigo enxergar o mundo espiritual, né? Com os olhos fechados, eu não abri os olhos. Então, eu vomitava e eu enxergava saindo pela minha boca uma fumaça, assim, do feitiço. Saía assim. Eu jogava assim, e ainda ficava um pouco pra dentro ainda, tem mais um pouco ainda. Ela dançava lá e fazia movimento e saiu o restinho assim. Ficou ainda a energia do feitiço, ficava, parece que grudando nas entranhas da gente, assim, sei lá, nas tripas da gente, nos órgãos. Ela ficava se agarrando como se fosse um parasita que não quer sair. E eu sentia que tinha mais um pouco ainda. Ela fez um movimento lá e a entidade que no meu ouvido faz força pra sair, faz força pra sair. E eu gritei, eu gritei, gritei. Aí saiu, e saiu pela boca assim aquele feitiço e eu vomitei de novo. Eu nem sei se eu vomitei alguma coisa fisicamente, porque eu não abri os olhos. Eu não queria, eu não abro os olhos porque abrir os olhos pode desconectar, pode voltar pro corpo físico. Então eu não abri os olhos, ficava sempre olhando com os olhos fechados.
E essa entidade que eu não consegui olhar quem era, tá? Mas eu acho que é a ayahuasca. A ayahuasca é um ser, tá? Ela é um ser, ela existe, ela tem vida. Eu acho que era ela. Pode ser que era uma especialista nisso, pode ser que era minha mentora, não sei. Mas não tem problema se tu falar que é ayahuasca e se for outro ser. Eles sabem que a gente tem limitações de compreensão. Eles sabem que a gente não está no nosso potencial total. Então eles não se importam se a gente reza para um ser e vem eles atender. Porque para eles são todos servos do mesmo ser, que é Deus. Então, se eu estou orando para São Miguel e vim São Germain para me atender, ele serve o mesmo Senhor, que é Deus. Então, não tem problema, entendeu? Eles não se importam, eles não têm ego. Tipo, você rezou para São Miguel, eu não vou te atender. Então, eles não têm ego, eles são só seres, são só essência. Não é que nem nós humanos que ficam magoadinho, porque primeiro tentou fulano, depois tentou eu. Já tive cliente aqui que falou que foi no outro terapeuta, fez constelação e não sentiu diferença. E vem aqui, olha, eu devia ter vindo aqui direto. Eu não fiquei com ego de, eu sou a segunda opção. Não, é porque às vezes a pessoa, ela foi direcionada para outro lugar porque ela precisava ver alguma coisa. E aqui ela tá vendo outra. Eu também utilizo espiritual e energética, porque como eu vivo esse lado da energia, como eu visualizo esse lado da energia, então eu sei que não adianta eu consertar uma coisa na vida da pessoa e bagunçar outra. Ela tem que sair daqui também energeticamente equilibrada, estável, né? Não sair pior. Então, às vezes, a pessoa, ela, talvez até por obsessor, vai em outro lugar, não quer que venha fazer uma constelação espiritual. Então, não tem o ego de ficar magoado. Se a gente fica magoado, eu fui a segunda opção, ou a terceira, isso é o ego, não é o ser. E essas entidades não importa. Se eu estou achando que era a ayahuasca e daqui a pouco era a minha mentora, eles não têm ego. Eles não se importam se a gente erra. Se a gente reza para o santo A e vem o santo B ou C. Eles não se importam. Tu reza para o santo, o anjo A, mas está ocupado. E aí vem o D, vem o C, vem o quinto da hierarquia lá que estava desocupado para te atender. Eles não têm ego. Tá? Então não importa quem era, tá? Eu acho que era Deus ou era a ayahuasca, tá bom? Então eu removi esse último restinho de energia. Bom, resumindo a história, que tá bem longa. Depois disso, eu recebi a mensagem, né? 7 dias de repouso, não pode fazer força, beleza? Eu fiquei por 4 dias sem fazer força, de repouso, aí chegou a minha mudança da minha casa, né? Não consegui ficar os 7 dias sem repouso. Tive que fazer a mudança. Eu estava com medo, porque eu estava com muita dor no ciático antes desse processo. E quando tá muito atacada a dor, eu estava tenso com a mudança, né? E quando eu faço muita força, assim, descadeirava. Se eu descadeirasse, eu não ia poder ajudar na mudança, né? Arrumar as coisas na casa. Imagina eu na cama entrevado por uma semana e todo mundo trabalhando e eu só não poder fazer nada. Eu estava preocupado. Daí, no quinto dia, eu comecei a mudança e não aconteceu nada. Peso, ajudei a carregar a geladeira, não deu problema nenhum. Acabou a mudança, que foram 2 dias, né? Um para carregar, um para descarregar. A gente mudou de cidade, né? A gente saiu de Jaraguá do Sul para Araranguá, Santa Catarina. Agora eu atendo em Araranguá. Atendo em Araranguá e atendo por chamada de vídeo, né? A gente tem um aplicativo que a gente utiliza, que é o Zoom. Eu coloco uma câmera no campo e uma câmera aqui que vocês estão vendo. Aí a pessoa pode visualizar os bonequinhos se mexendo ou as cartas que eu abro enquanto a gente conversa. Eu utilizo assim. Então eu atendo cliente em Portugal, Estados Unidos, México, desde que fale português, que eu só falo português, né? Não falo outro idioma. Eu só leio outro idioma, mas fala não. Então eu atendo em português, beleza. Se você estiver na Itália, fala português, eu consigo atender por chamada de vídeo. Quem quer vir aqui local, é um pouquinho mais caro o local, porque tem que preparar o espaço todo, né? Chamada de vídeo é mais fácil, mais barato. É a escolha da pessoa. Então 4 dias depois que eu tomei a ayahuasca, eu ainda estava no que eles chamam de curativo, né? O repouso. Fiz a mudança, não aconteceu nada. E depois da mudança, deu em torno de 5, 6, 7 dias, não me lembro exato, porque a dor sumiu. Zerou. Zerou. A dor do meu ciático sumiu. Fiquei quieto, não falava nada em casa, porque eu achava que podia ser psicológico. Então eu pensei, qualquer momento pode voltar. Sumiu a dor, cada vez foi 90%, 70%, 50%, 30%, 20%, 10%, pum, zerou. Zerou a dor. Eu fiquei sem falar nada aqui em casa uns 10 dias. Eu não reclamo da minha dor também, não fico reclamando que tá doendo porque tu tá chamando mais doença, então eu procuro não reclamar. Mas uma coisa que eu observei é que eu tomava remédio para dormir. Eu comecei a diminuir, um dia sim, um dia não. Depois eu parei de tomar remédio. E hoje faz 40 dias que eu não tomo remédio para dormir. Remédio para dor, no caso, né? Não remédio para dormir. Eu não tomo diclofenaco, não tomo a pirona, nada. E nem sempre eu tomava, tá? Nem sempre. Eu sou contra remédio. Mas às vezes eu tinha crise de que eu tinha que tomar remédio por 10 dias seguidos.
para conseguir dormir, porque a dor era muito forte nas costas. E hoje faz 40 dias que eu não tomo remédio para dormir, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para relatar que tem pessoas que passam por problemas não só de dor, mas também por ser vítima de magia e tem como quebrar. Então, como é que você quebra a magia? Eu fiz assim. Primeira coisa, faz a constelação familiar. Porque às vezes a magia, ela pode ser uma magia só mental. Assim como as pessoas abençoam alguém, elas amaldiçoam a vida de alguém. E quando a maldição, ela vem do coração, ela vem com mágoa, ela vem com raiva, aquela intensidade, aquele magnetismo que tu gera da raiva, aquele magnetismo da mágoa, vai muito forte quando tu verbaliza alguma coisa para alguém. E o verbo é fatal. Magia verbal, ela é muito forte quando vem com força, quando tá com raiva no peito. Outra magia é aquela que não tem força, não tem intensidade, mas é muitas vezes repetida. Às vezes eu tendo clientes aqui que a mãe falava pra menina, tu vai ficar pra titia, tu vai ficar pra titia. A mãe não falava por maldade. Ela ficava só chamando a atenção da filha, que ela tinha que aprender as coisas em casa, as tarefas de casa, pra não ficar pra titia. Então ela ameaçava ela, tu vai ficar pra titia, tu vai ficar pra titia. Só que ela falava isso por 3 anos, 4 anos. A criança com 12 anos até os 16 escutando isso. Isso gerou uma maldição familiar nela, porque isso foi impregnado no subconsciente dela. Esse comando impregnado no subconsciente dela é um comando, é um gatilho. Então, toda vez que ela ia se relacionar com alguém, ela já ficava sabotando o relacionamento porque ela não podia ter nada sério, porque ela ia ficar com a titia. Então, tipo, é o que eu chamo de uma maldição verbal sem intenção. A maldição verbal com intenção é quando vem com a mágoa. Tu verbaliza. Também dá para quebrar, com constelação familiar. Constelação familiar. Tem outras, além de quebrar a maldição, às vezes é importante a gente fazer uma radiestesia para remover a energia, porque a energia ela é tipo um parasita. O cachorro tá lá com um carrapato grudado. Aí, vamos dizer que tu mata o carrapato, mas ele continua lá grudado. Não removeu ele. Ele morreu, ele tomou veneno, mas tá lá grudado. Tem que ir lá remover, tu vai lá, pega com as unhas e tira ele. Tá grudado lá no pelo. Tipo isso, tá? Mais ou menos isso. Um exemplo meio tosco, mas é um bom exemplo. Então, a energia, ela é energia lixo, ela fica dentro da gente. Por que que antes eu ia na casa espírita fazer cirurgia espiritual, ia no médium e eu sentia melhor, mas não curava? Ele removia a energia que estava no local. A cirurgia espiritual, ela remove aquela energia que está no local. Energia lixo. A cirurgia espiritual nada mais faz que isso. Ela vai lá, tem alguns médicos que fazem, tipo o Dr. Fritz, vai lá e abre lá a tua alma, as tuas costas lá, o local da dor, tudo sem mexer na parte física, tá? Ele vai lá, abre, remove a energia, costura de novo, tudo espiritual. Mas algumas pessoas curam realmente nunca mais, porque o que causou aquela doença já não está mais ativo, mas a energia ficou. Então o médium vai lá e removeu, curou a pessoa. Algumas pessoas o médium vai lá e remove aquela energia, mas o que causou aquilo acontecer ainda está ativo, que pode ser um comportamento, pode ser um padrão de verbo, ou pode ser uma magia de alguém que está impondo. Então volta a doer de novo. Por isso que as pessoas curam, vão na casa espírita, se curam e depois volta a ter dor de novo. E tem a magia negra, que é a magia negra que é aliás, toda magia causa dor na outra pessoa, toda magia que tira o livre-arbítrio dela, como magia de amarração, tudo isso é negra. Tudo é magia escura, magia preta, magia lixo, tá? É magia do mal, entendeu? Magia do mal, vamos dizer assim. Hoje em dia até falar negra tá ficando até racismo, né? Mas é que é escura. Realmente a energia ela é escura. A energia de Deus é luz e a magia ruim é escura. Eu vi saindo fumaça escura da minha boca. Eu vi saindo, entendeu? Quando é do bem, sai luz da boca. Não adianta. Não tem coisas que não adianta a gente ficar com mimimi que não vai mudar, tá? Não vai mudar. Então, se a pessoa está sendo vítima de magia negra, a gente pode fazer a constelação. Às vezes, o ato de liberar um perdão verdadeiro e fazer um movimento de cura tem que fazer. Por isso que a pessoa não consegue sozinha. Por isso que ela precisa do terapeuta, às vezes até de um padre. Às vezes até um padre, um pastor consegue. Às vezes consegue, tá? Embora ele não tenha treinamento para isso, mas às vezes consegue, sem querer consegue. Faz um movimento lá, consegue. Mas o terapeuta é uma pessoa treinada para isso. Ela faz lá um movimento que remove essa magia, esse comando ou essa magia. Remove. Também tem que remover aquela energia.
tá? Tem que colocar outro no lugar também. Senão é tipo uma gaveta bagunçada. Você tira a bagunça dentro da gaveta. E se você não colocar alguma coisa útil dentro da gaveta, para ocupar aquele espaço, daqui a 3 meses ela tá cheia de lixo de novo. Daqui a 3 meses tá cheia de cacareco. Então tem que colocar uma energia no lugar também. Ou essa é remover, tem que colocar outro no lugar, tá? Por isso que tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar com energia, tá? Por isso que eu faço o ritual de prosperidade, que é um ritual de luz. A gente remove a energia da pessoa, energia lixo. Então com o ritual da prosperidade a gente coloca uma energia de luz no lugar, que é o ritual que eu faço uma vez por mês para quem é meu cliente, me contrata. Tá interessado, me chama para incluir você na lista, tá? Tem custo, né? Porque a gente tem que comprar material. Põe energia luz no lugar da energia lixo, beleza? E a terceira opção, que é aquela energia da magia negra com sangue. Eu não vou questionar a autoridade, o profissional que me disse que tem que quebrar magia com sangue com sangue. Eu não vou questionar, porque é o trabalho dele, é onde ele aprendeu e é o jeito ele tá lá a vida toda, talvez herdou isso dos pais e ele trabalha assim. É o jeito que ele sabe movimentar a energia, sabe desfazer a energia. Isso gera karma? Sim. Por mais que a pessoa que trabalha com isso vai ficar brava comigo, vai dizer que não, porque se gerar é para quem pagou, porque eu recebi, gera karma para quem faz, tem o seu percentual, porque quem cortou o pescoço do galo foi ele. Por mais que tenha sido pago, isso foi o ego que recebeu, não foi a alma. A alma não se alimenta o ego se alimenta. Então, o ego se alimenta do dinheiro, a alma não. A alma se alimenta de amor. Então, não foi um ato de amor, foi um ato de maltratar o animal. Maltratar o animal não é amor. A alma se alimenta de amor, o ego se alimenta de prazeres. Prazer do dinheiro, prazer do sexo, prazer da carne, prazer do alimento, tá bom? Então gera um karma, tá? Não adianta ficar bravo comigo. Não é eu que inventei isso. Se realmente conseguir conversar com algum espírito de luz, que não fora do trabalho, eles vão dizer isso para você. Agora, se conversar com um mentor espiritual que precisa daquele sacrifício, ele vai dizer que não gera karma. Ele vai dizer que não gera karma, até porque ele mente, tá bom? Agora, quando a gente faz a magia negra, a gente está contratando as trevas. Então, tem gente que até que vai querer fazer magia para mim por ter falado isso. Mas eu estou protegido. Eu estou fazendo esse vídeo que eu estou protegido. São Miguel me protege. E contra São Miguel não existe magia que derruba. É muito pelo contrário. Se tentar fazer alguma magia para mim por ter feito esse vídeo explicado isso, eu sugiro que não faça, porque vai voltar para você. Eu estou protegido, então vai bater na minha alma e vai voltar para você. Tá? Então, minha sugestão é que eu sou contra fazer magia negra, fazer magia com sangue. Tá? Matou animal, eu sou contra. Maltratou animal, eu sou contra. Tá bom? A alma daquele galo, ele fica preso no umbral. A alma daquele animal, daquele galo, daquela cabra, daquela galinha, a alma dele fica presa no umbral. E essa alma lá fica presa até quem contratou o serviço, que é o caso a pessoa que pagou, até ela pagar para libertar aquela alma. Enquanto ela não libertar aquela alma, a alma dela não pode ir para a luz, não pode sair do umbral, não pode ir para um lugar bom. Quem contrata uma magia negra, quem paga, a pessoa que põe, por exemplo, o nome da vítima dentro do sapo e costura a boca do sapo, ou coloca a cola super bonder na boca do sapo. O sapo vai ficar lá por 2 semanas definhando de sede e fome, até que vai morrer, vai secar. Toda aquela dor que o sapo sofre, todo aquele sofrimento do sapo é transferido para a pessoa que está dentro da boca dele, no papelzinho lá com o nome da nascimento, transferido para essa pessoa. Então, todo o sofrimento vai para ela. Quem fez essa magia vai gerar karma, ela vai, depois que ela desencarnar, a alma do sapo vai ficar presa, ou a alma do galo, da galinha vai ficar presa, umbral, e fica lá com seres ruins que prende eles. E aí quando a gente desencarna, a gente fica vagando no umbral, fica sofrendo. As pessoas são vítimas de abuso, de estupro, de violência, de tortura e viram escravo, porque a alma está lá presa. A gente já trabalhou indo no umbral para retirar almas, para resgatar almas que já tinham pago, já tinham se arrependido, já tinham passado da hora. Tava 500 anos lá. 500 anos tava. Parecia um animal no chão, assim, desse tamanhozinho, assim. Ah, uma pessoa de 2 metros parecia um animal desse tamanho, assim. Se arrastando no chão. Só a cabeça e os bracinhos pequenininhos, assim. Os bracinhos se arrastando. 500 anos, definhando. Por quê? Fazia coisa ruim quando ela era viva, né? Chegou a hora dela de ser resgatada, beleza. Mas todo o tempo que ela passou lá. Toda a dor que ela sentiu. Então, pensa 2 vezes antes de fazer magia negra. Se fez magia negra, aí tem que desfazer, tá? Me procura para a gente poder ver um meio de desfazer. Quando a gente caiu em tentação e fez a magia negra para alguém, tem que desfazer. Não quer desfazer, não cabe a mim. Eu passo a orientação, tá bom? Então,
Como é que tu vai desfazer a magia negra que foi feita com sangue? No meu caso, eu consegui com a ayahuasca. Eu não vou dizer para você que você vai conseguir também. Por isso que eu digo, faz a constelação familiar, faz um tratamento, a gente faz a anestesia e vamos verificar se é possível remover com constelação. Às vezes já está fraco, às vezes tu já mudou tua onda, às vezes tu tá expulsando já há muito tempo. Depende de cada um, depende da intensidade, tá? Mas eu não oriento a fazer, devolver o mal com maldade, tá? Eu preparo as pessoas para a ayahuasca. Não importa, eu sirvo aqui no meu espaço, mas eu atendo pessoas do mundo todo. Eu preparo as pessoas para a ayahuasca. Então, tem gente que não quer esperar. Tem gente que quer, conversa comigo e já vai tomar ayahuasca. Eu não oriento. Eu gosto quando a pessoa contrata o pacote de 8, 10 sessões. Aí, na sexta sessão, eu vou preparando a pessoa. Aí ela vai para a ayahuasca. E aí depois ela volta para a sexta, sétima, oitava sessão, ou sétima, oitava, nona e décima sessão comigo, pós ayahuasca. Porque quando a gente toma ayahuasca, esse é um erro das pessoas, tá? Quando a gente toma ayahuasca, existe um negócio do tipo assim, vai lá e. Ai, foi tão maravilhoso, foi tão intenso, daqui a 15 dias está de novo, tá? Só que isso não é um meio correto. Não é um meio correto. Eu passei por isso. O ideal é ter ajuda psicológica de algum psicólogo que toma ayahuasca. Ou de um terapeuta que toma ayahuasca. Se você fez uso da ayahuasca, faz um tratamento ou com um terapeuta que toma ayahuasca, ou com um psicólogo que toma ayahuasca. Não vai em quem não toma, porque quem não toma não tem noção. Não tem noção nenhuma do que é. Vai por pesquisa na internet, vai entender errado, e a pesquisa te induz só para o lado ruim. A pessoa, quando ela está com ranço, ela está com medo, ela sempre vai procurar justificativas para não utilizar aquilo. Por exemplo, a pessoa, eu não vou tomar ayahuasca, mas eu preciso atender um cliente que toma, então eu vou lá pesquisar já com ranço. E aí eu vou falar só a parte ruim. E a ayahuasca tem a parte ruim. Por isso que tem que se preparar. A ayahuasca é séria, é perigoso, não é qualquer local. Tem que se preparar mentalmente, tá? Mentalmente, não é só fisicamente. Então tem que preparar mentalmente. E depois que toma, tem que fazer acompanhamento psicológico com um terapeuta que toma ayahuasca ou com um psicólogo que toma ayahuasca. Sempre alguém que já tem experiência, alguém que é a favor. Se você for no psicólogo, eu tomei e não gostei, não indico, então não trabalha com ele. A ayahuasca é boa, é do bem. Se a pessoa falar que não indico, que tomei, não gostei, é o ego dela. Infelizmente, o ego agiu mais rápido. Porque a ayahuasca ela é para desconstituir o ego. Ela é para destruir o teu ego. E muitas pessoas correm da ayahuasca por causa disso, porque elas não querem destruir o ego. Ou elas vão lá tomar uma vez, a experiência não é boa porque o ego está resistindo, e elas teriam que tomar mais 2, 3, 4, 6. A pessoa tem que tomar ayahuasca, poder opinar sobre a ayahuasca, ela tem que tomar 12 vezes uma vez por mês durante um ano. Para poder dizer se a ayahuasca é boa ou ruim, ela tem que tomar uma vez por mês, por 12 meses, um ano, para ela poder desconstituir o ego que foi formado desde a infância dela, cheio de crenças limitantes, um ego cheio de feridas emocionais, um ego cheio de limitações. Tudo isso tem que ser quebrado, tem que ser desmanchado. É 12 meses de tratamento. Uma vez por mês tomar ayahuasca. E nos primeiros 2 meses tomar a cada 15 dias. Que é o start inicial. 15 dias toma, 15 dias toma. Depois uma vez por mês, por 12 meses. Aí sim, ela pode dizer, eu tomei ayahuasca, eu sei como é que funciona, eu entendi como é que é o processo e agora eu posso atender clientes e passar um veredito real e não uma coisa baseada em ego, tá? Então, se você acha que sofreu magia negra, primeira coisa, a gente tem que fazer um tratamento de várias sessões para tentar quebrar com a sessão, porque com a ayahuasca é mais dolorido. E eu vou te preparar para a ayahuasca. Mas nem todo mundo pode. Se você tiver algum problema de saúde, coração, dependendo do remédio que você toma, não pode tomar ayahuasca. Claro que a gente pode, na constelação familiar, também fazer um tratamento para não precisar mais fazer uso daquele remédio. Então a gente faz junto com o teu médico um desmame. Olha, eu tomava remédio porque eu sentia muito medo, porque eu não tive pai, meu pai foi ausente. Aí o médico te dá um remédio para você dormir, mas a gente faz a terapia para poder trazer a inclusão do pai para o coração, faz um movimento de cura para isso. Para de sentir aquela ausência do pai. E aí não precisa mais do remédio, mas tem que fazer o desmame. Eu não sou médico, você precisa de um médico então para fazer o desmame. O médico vai começar a reduzir as doses dentro do possível para não te causar nenhum colateral sério. Ele é treinado para isso, ele é gabaritado, ele se formou na faculdade para isso. Então ele vai te dizer como é que é o modo correto, tá bom? Embora eu já tive casos que eu pedi para o cliente ficar 7 dias sem tomar o remédio para tomar ayahuasca, e ele era dependente do remédio. Ele foi 7 dias muito difícil para ele. Ele resistiu, as mãos dele tremiam de abstinência. Ele tomou ayahuasca, ele vomitou todo
processo dele que causava essa maldição que ele tinha. Ele vomitou toda essa maldição na primeira sessão e ele não tomou mais remédio. A esposa dele falou, cara, não tem o que falar, é um outro homem. Tá? A gente ia até se separar, agora a gente tá, parece que a gente tá em lua de mel. É um outro homem, ele mudou de água pro vinho. Tive mais casos. Mais casos. Esse aqui é um casamento que ia acabar. Mudou de água pro vinho e eu não estou reconhecendo ele. Claro, porque ele era assim, porque ele tinha um problema infantil. Ele tinha um problema que a criança, quando ele era criança, causou um dano nele e estava dentro do coração dele até hoje. O remédio era o que fazia ele conseguir dormir. A gente fez na primeira sessão de ayahuasca, ela removeu isso, ela curou isso nele. Ela curou, ele teve que permitir. Ele se dispôs, né? Ele se dispôs a isso. Ficou 7 dias sem tomar remédio, ele se dispôs a isso. Nem precisou fazer desmame, mas foi com ayahuasca. Tem pessoas que largam maconha, largam cocaína, largam álcool e largam cigarro na primeira sessão da ayahuasca. Algumas pessoas precisam mais vezes, porque o ego resiste. É sempre o ego resistindo, tá? É sempre o ego resistindo. Mas quando a pessoa se entrega, eu já vi vários casos da primeira sessão, larga o vício, quebra a magia, quebra a feitiçaria, tá bom? Se você identifica com isso, passou por isso, é uma sugestão. Hoje eu não tenho dor nenhuma, voltei a fazer exercício, voltei a correr, então não tenho dor para levantar da cama, para levantar da cadeira, quebrando a magia, a mentora aqui no meu ouvido me ajudando, dando forças, ela me dava força, ela falava para mim, já vai acabar, tem que resistir, pensa no que tu sofreu por 30 anos, e eu pensava, não, eu vou resistir, foi bem doloroso, é uma dor que não tem como explicar, eu não consigo descrever a dor que eu sentia, parecia que estava rasgando eu por dentro, mas saiu pela boca. E hoje eu estou livre. Eu espero que eu te ajude também, de alguma forma. Então, depois de tudo isso que aconteceu, parece que a gente, aqui no espaço, a gente foi direcionado a trabalhar com quebra de maldição, quebra de magia. Essa cigana que eu vi sob o efeito da ayahuasca, ela virou uma espécie de mentora nossa. Então, agora a gente faz um trabalho de quebra de magia completo. Eu utilizo constelação familiar para quebra de magia, quebra de maldição. Quando é algo mais forte, precisa fazer uma quebra, um desmagiamento. Então, eu posso utilizar a radiestesia ou a gente utiliza a própria antimagia, né? A gente utiliza magia por magia. Eu não faço essa parte de magia. Eu trabalho com a radiestesia e constelação familiar. Quem trabalha é minha sócia, minha parceira, né? Então ela faz esse trabalho de anti-magia, para desmanchar magia, para quebrar uma maldição familiar e maldição imposta a você por magia de outro alguém. Por exemplo, a pessoa está com amarração. Ela está com alguém por amarração. Ela faz daí a magia desse desencantamento, para ela deixar de ficar encantada. Esse desencantamento, para parar de ficar sob efeito dessa magia, dessa amarração. Ela faz também a quebra de maldição familiar de ancestrais. Por exemplo, tem pessoas que com 18 anos ativam uma maldição familiar, ou com 26 anos ativam uma maldição familiar, com 42 anos ativam uma maldição familiar, que é maldição da pobreza, maldição de quebra de negócios, maldição de falência. Parece que é um ciclo na família, que bate aquela idade que o avô faliu com 40 anos, o pai faliu com 42, e agora você está com 39, 38 e está todos os sintomas de quem vai falir. Isso é uma maldição familiar. Isso já vem de outros ancestrais, como bisavô, tataravô, e só que não se tem conhecimento. Então ela faz um desencantamento, uma anti-magia para quebrar essa maldição familiar, tá? É um corte energético que te liga àquela maldição. Tá? Ela faz isso agora, tá? Então, se você tiver interesse em fazer quebra de magia, fazer quebra de amarração, fazer quebra de maldição familiar, tudo isso é só me procurar no meu WhatsApp, que está aqui na tela o WhatsApp. É só me procurar que a gente agenda. Cada tipo de desencantamento, cada tipo de magia, anti-magia, tem um valor. Nenhum dos casos a gente utiliza sangue e morte de animais e nem quebra de livre-arbítrio. Então, o que isso quer dizer? Livre-arbítrio é quando a pessoa está agindo contra a sua vontade. Por exemplo, um homem está com uma mulher porque ele está encantado, encantamento. Então, o livre-arbítrio dele está sendo infringido. Essa mulher que fez a magia negra para comprar o amor dele, ela vai ter o seu karma. Mas não adianta, não me interessa o karma dela. Isso é entre ela e a espiritualidade, a gente não julga. O problema é que ele está sob magia. Ou homens também fazem magia, tá? De encantamento, de amarração. Tem homem que quer muito uma mulher e paga alguém para fazer uma magia de amarração para conquistar ela. Ou seja, tanto não me interessa quem fez. O karma de quem fez é entre ele e a espiritualidade, tá? O que a gente trabalha aqui é com a vítima. A pessoa que está amarrada, que está sob efeito. Ela tem sintomas claros, como
dores no corpo, dores na cintura para baixo, dores nas costas, doenças constantes, sempre com alguma coisa doendo, cansaço constante. Se alimenta igual aos outros, vai na academia, faz algum exercício, mas está sempre cansado. Isso aí é feito de magia, tá? Eu estava assim. Então isso é feito de magia. Se você não tem condições, ou a ayahuasca não é para você, ou não tem na sua cidade ayahuasca, e outra coisa, não existe garantia que a ayahuasca vai te curar. Porque para você ver o meu caso, foi lá pela 50, 60 sessões de ayahuasca para eu conseguir fazer isso. Por quê? Porque tem que desconstituir todo o ego. A ayahuasca, para você entender melhor, ela faz um movimento de dentro para fora. Então eu tive que mudar de dentro para fora. E a magia, o ritual prosperidade, o ritual anti-magia, tudo isso aí, ele é de fora para dentro, é uma ação externa. A ayahuasca de dentro para fora e a magia de fora para dentro. Às vezes a pessoa até já mudou de dentro para fora. Ela já mudou, que era o meu caso, já tinha mudado de dentro para fora. Mas estava programação daquele feitiço estava gravada na minha alma, eu não conseguia remover. Então foi feito esse desencantamento na cerimônia da ayahuasca para remover. Não é que você vai utilizar a ayahuasca e vai quebrar magia. São poucos casos que eu fiquei sabendo que isso funcionou. O ideal é magia ser quebrada com magia. Mas eu nunca utilizo, a gente não deve utilizar animais. Embora tem gente que vai dizer assim, a gente sacrifica animal para se alimentar. Eu como, né? Eu me alimento de animais. Então, dá dano mesmo. Vai ser sacrificado animal para fazer uma magia de sangue para quebrar magia. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente sacrifica o animal para comer, a alma dele já vai para o reencarne. Ela vai de novo, vai para o ovo lá da galinha, vai nascer de novo. Se for peixe, vai voltar para o rio, vai nascer de novo. Agora, quando faz uma magia negra, ou uma magia para quebrar magia com o sangue do animal, existe uma grande chance, para não dizer 100%, existe uma grande chance da alma daquele bicho ficar preso no umbral. Então, você é responsável por aquela alma que fica presa. Alguém prende a alma dela. Existe benfeitores que até vão lá no umbral para resgatar essas almas. Mas é muito, gente. É muita alma presa no umbral. Embora a alma ela é livre. A alma ela não pode ficar presa. Não existe prisão para a alma. Mas é uma prisão mental. Eles hipnotizam o animal pensa que está preso, está numa gaiola, e ele fica lá por 100, 200, 300 anos, até quem contratou a magia para poder tirar aquela alma do umbral. E ela tem que trabalhar para quem prende ela, tem que ser escravizada para quem prende ela. Isso depois da morte, né? Depois do desencarne. Então, por isso que a gente não deve utilizar animais para fazer magia. Existe uma chance das pessoas que está sendo contratada para isso, seres das trevas, prender essa alma do animal e você fica preso a eles por causa disso, tá? Porque estabeleceu uma conexão. Aquele animal, ele está preso na sua alma agora, existe uma conexão, tá? Então a gente não deve utilizar animal, dentro do meu ver. Tem gente que vai dizer que sim, tá? Então a gente faz aqui, então agora depois de tudo isso que a gente passou, a gente aprendeu, a gente faz aqui o trabalho de quebra de magia, quebra de maldição, quebra de amarração, quebra de feitiço, quebra de escassez, quebra de miséria na família, quebra de maldição de miséria, quebra de maldição de escassez, quebra de maldição do amor, aquelas pessoas que não conseguem ser felizes no amor, que se apaixonam e depois de um tempo não sente mais nada pelo parceiro, isso é uma maldição também. Então a gente faz quebra. Às vezes eu utilizo constelação familiar, às vezes eu utilizo radiestesia, reiki também eu utilizo, às vezes é só chakra desalinhado. Às vezes é só um chakra desalinhado, o chakra do cardíaco está muito desalinhado, porque o do cardíaco, que é o mais importante, ele somatiza todos os três de baixo e os três de cima, e se os três de baixo ou os três de cima estiverem com problemas, estiverem fora do lugar, o do meio não recebe a carga total. Por exemplo, se o daqui, que é o da garganta, se a pessoa mente muito, fica com o chakra fechado, não envia para o cardíaco verdades, não envia para o cardíaco pessoas honestas, não te aproxima de pessoas honestas. É sempre algo energético, algo que a física quântica explica, tá? Porque a magia nada mais é do que uma ciência que a gente ainda não consegue compreender, mas a física quântica ela explica isso, que é um movimento de onda, movimento de frequência, algo imposto a gente de fora para dentro e a ayahuasca de dentro para fora, tá? Só essa diferença aí. Então, se você tiver interesse, você pode me chamar no WhatsApp, que a gente faz uma sessão de conversa, vê o teu caso, passa o orçamento, e a minha esposa faz do dia para o outro, só compra do material, no dia seguinte ela já faz a quebra da maldição familiar, a quebra da magia, e hoje eu estou livre, eu espero que eu te ajude também, de alguma forma. Você pode procurar um terapeuta perto de você, você pode me procurar botando pela internet, alguém da sua confiança, mais próximo, não tem problema, tá? Se tomar ayahuasca para quebrar a magia, não é garantida a primeira sessão, você tem que merecer, você tem que ter uma mudança interna. Tem que começar a mudar um padrão interno. Aí não é nem questão de merecer, é questão de você estar apto, estar pronto.
É uma adaptação da tua alma, uma adaptação do teu ego. Tá pronto agora para quebrar, aí eles conseguem. Se eu não estivesse pronto, não ia conseguir. Agora, as outras tantas vezes que eu tomei ayahuasca nunca quebraram a magia. Eu não estava pronto. E eu não sou a mesma pessoa de dezembro do ano passado, quando eu fiz isso aí. Eu não sou a mesma pessoa de dezembro do ano passado, de 3 anos atrás, quando eu comecei a tomar ayahuasca. Não sou a mesma pessoa. Totalmente diferente. Então, talvez por isso, antes eles não conseguiram quebrar a magia. E agora eu estava pronto. Bom, então fica aí a dica para ajudar você. Se quiser um atendimento meu, basta pegar o meu WhatsApp no meu Instagram, Icaro_Munai. Lá você encontra o meu WhatsApp e você pode também mandar mensagem aqui no vídeo, com o seu telefone, que eu respondo. Pode mandar mensagem no Instagram que eu respondo também. Tá bom? Então, aguardo você. Até!